Grana e transmissão em TV aberta. Duelo entre Palmeiras e Goiás na segunda rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro terá transmissão em TV nacional para todo o país, né? Inclusive, obviamente, para o estado de Goiás. No vídeo de hoje, quero comentar aqui as cifras que pode pintar aí nos cofres do Verdão nos próximos dias. Além disso, no nosso vídeo, quero comentar aqui com vocês também sobre a contratação, o encaminhamento do Ceará com o meio-campista Guilherme Castilho, jogador que inclusive ficou próximo de fechar com a equipe esmeraldina. Trazer os detalhes por que ele não veio, a culpa da diretoria também, a parcela de culpa por não ter trago aí o atleta, que certamente seria uma referência dentro desse time. Assim como o lateral esquerdo Sávio, jogador de 27 anos de idade, que estava lá no Rio Ave de Portugal, já está inscrito, né, no bid da CBF a partir do dia 18 de julho, no caso nessa segunda-feira já foi regularizado e poderá aí atuar contra o Fluminense. Poderia ser uma alternativa para ser o titular? Quais são as suas características de jogo? Quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, onde eu vou estar deixando na tela final e também durante o nosso vídeo, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é uma das nossas apoiadoras aqui do YouTube do Goiás News, que é a LSD, que está aí com a sua loja localizada no Shopping Cerrado, no piso 1, ali na praça de alimentação. Lá é possível você encontrar aí roupas que estão bombando, né, nas redes sociais, além de roupas, camisas, diversos outros acessórios como anéis, pulseiras, braceletes, outras toucas, bonés, enfim, vou estar deixando aqui em cima passando esse videozinho para vocês. Pode ir lá no Instagram também, onde eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição para você conferir, inclusive peças a partir de R$60, realmente de uma ótima qualidade e com envios também para todo o Brasil e para toda a região metropolitana de Goiânia. Vou estar deixando o link tanto do Instagram quanto para contato aqui na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado, combinado? Bora começar o nosso vídeo hoje falando inicialmente de uma informação confirmada pelo jornalista Wellington Campos, da Rádio Itatiaia de Minas Gerais, que acabou passando essa informação também envolvendo equipes paulistas e goianos, né? O duelo entre Palmeiras e Goiás, marcado aí para a segunda rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, ou seja, vai passar esse jogo aí contra a equipe do Fluminense, também diante do São Paulo, Coritiba e no outro domingão, essa partida que aconteceria no final de semana, a princípio num sábado de noite, foi repassado para o domingo às 4 horas da tarde e nesse horário, né, contra uma das grandes equipes do futebol brasileiro, é certeza de transmissão na Rede Globo. Duelo às 4 horas da tarde, o Verdão colocará no bolso aproximadamente R$1.400.000 por conta dessa exibição. Para você que não sabe, a cota de transmissão do Campeonato Brasileiro é fechada nas 38 rodadas com a equipe esmeraldina, né? Cada equipe negocia da forma que acha mais justa. O Goiás fecha os seus 38 jogos, no caso os seus 19 como mandante, a partir dessa sua lei do mandante, né, que foi criada nessa temporada de 2022 para o Premier / o Sport TV. Entretanto, apesar da Globo, né, ser a dona desses dois canais, quando ela vai exibir na sua rede nacional aberta, né, no caso na Rede Globo, são outros patrocinadores e aí sim, né, o Goiás pode colocar outra grana no bolso por conta dessa exibição extra, se assim podemos dizer. Então passa na Globo e também passa no Premier. A tendência é que o Goiás lucre mais de R$1 milhão com essa transmissão, né, que será a quarta do time esmeraldino no Campeonato Brasileiro. E aí também está um trunfo importante, não importa qual adversário vai ser, se vai ser, por exemplo, um time postulante ao título ou lutando contra o rebaixamento, assim como o Goiás, se for dentro ou fora de casa, a quantia é a mesma, né, independente aí para qual equipe for, R$1.400.000 essa média para cada uma das equipes. Então o Goiás tendo esse jogão, né, às 4 horas contra o Palmeiras, lá no dia 7 de agosto, em duelo que terá a transmissão da Rede Globo, possivelmente aí com a narração do Kleber Machado. Goiás que, como eu disse, já teve 3 exibições nesse Campeonato Brasileiro, diante do Atlético Goianiense na 5ª rodada, também dentro de casa contra o Ceará, em duelo ali dentro da Serrinha, no empate por 1-1, nesses dois jogos mais regionais, né? Goiás e Atlético passando aqui para o estado e também diante da equipe do Ceará, passando lá para o estado do Ceará e em Goiás. Contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, aí sim teve uma exibição mais nacional desse jogo. É a mesma tendência para o Palmeiras e Goiás no próximo dia 7 de agosto. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa grana, né? Se você sabia dessa diferença das cotas que são pagas ali pela Rede Globo. A tendência é que o Goiás fature mais de R$30 milhões só com exibição, né? Com as suas vendas dos direitos econômicos aqui no futebol brasileiro. Com a criação da liga também, a tendência é que esse número fique ainda maior. Bora dar sequência aqui no nosso vídeo para falar sobre um exemplo de diretoria e o que é você querer realmente o jogador e ir atrás, né? O Ceará encaminhou a contratação
do meio-campista Guilherme Castilho, jogador de 22 anos de idade, que já vinha comentando aqui com vocês sobre essa novela que já estava se arrastando pelo Goiás há mais de 3 meses. A tendência é que o jogador feche com a equipe do Ceará, com um empréstimo e uma opção de compra no final do ano. Desde o comecinho eu já havia comentado com vocês, né? Não seria uma negociação fácil, tanto é que o Guilherme Castilho, assim, na minha opinião, de jogadores para o meio de campo, é um dos atletas mais versáteis, né? Pode fazer várias funções dentro do campo e joga muito bem, né? E é muito jovem, tem só 22 anos de idade. A intenção do Atlético Mineiro, inicialmente, até toparia um empréstimo, desde que o clube fizesse ali uma compensação financeira. Inclusive, o Geliezer Paulo, né, jornalista, lá ainda no mês de abril, ele havia confirmado que a diretoria do Goiás estaria sim disposta a fazer um pagamento de uma pequena quantia apenas para um empréstimo até o final do ano. O Atlético Mineiro foi pensando melhor, inclusive o Guilherme Castilho nesse período fez algumas atuações pelo time principal do Atlético Mineiro, inclusive fazendo até que alguns bons duelos nessa Série A do Brasileirão, e acabou por optar ou por um empréstimo dele para o futebol europeu. O Clube Bruges foi uma equipe que aproximou muito, né, a equipe lá do futebol da Bélgica, de contar com o jogador, até voltar esses interesses aqui do Brasil. O Grêmio sondou o atleta, assim como o Goiás, Juventude, América Mineiro e agora por último, né, a equipe do Ceará, a tendência é que fecha aí com um empréstimo e uma opção de compra, nem uma opção, né, uma obrigação de compra, melhor dizendo, da equipe cearense no final da temporada. Foi uma forma do Atlético Mineiro conseguir uma grana com a negociação do jogador, não perder ele de graça, apesar do seu contrato ser longo, né? Até confirmar aqui para vocês, o seu contrato vai até dezembro de 2025 com a equipe mineira, e ainda assim fazer uma grana agora meio que de imediato, no finalzinho do ano, e também, né, manter um percentual futuro de uma venda do jogador. Um atleta assim que, obviamente, o Ceará já está aí no seu 5º ano consecutivo na primeira divisão. Já cansei de comentar isso aqui com vocês, faz uma diferença muito grande, né? O time que já tem uma receita milionária na temporada passada, diferentemente do Goiás, que ficou ali com só a gente, eu até comentei com vocês no vídeo de hoje, né? A tendência é que o Goiás fature mais de 30 milhões de reais só com direitos de transmissão da Rede Globo, né, nessa temporada de 2022. No ano passado, jogando a Série B, era de 7 milhões de reais. Então é natural que o Ceará contrate jogadores melhores do que a equipe do Goiás, né? Mas o Goiás, que já havia demonstrado interesse no jogador há muito tempo, não consegue fazer um esforço a mais, tentar agilizar o passo, realmente tirar a mão do bolso e contratar bons jogadores. Na minha opinião, é um pouco frustrante essa janela de transferências pelo time esmeraldino. Para mim, acho que pelo menos deveria sim ter uns 4 jogadores já de prontidão para estrear diante da equipe do Fluminense. Logo quero falar também sobre o lateral esquerdo Sávio, né? Mas ainda assim é muito pouco para um time que tem um elenco limitadíssimo. O Jair Ventura já perdeu diversos jogadores por lesão e a diretoria nem sequer repôs, né, esses jogadores que estavam lesionados. Infelizmente, assim, é complicado o que a gente pode esperar desse Goiás no segundo turno do Brasileirão. Sei que as finanças não são assim, não andam, né, nos melhores da história, mas se não tiver investimento no time, é muito complicado, né, buscar uma permanência sem um camisa 10, sem um jogador de velocidade pelos lados do campo e também sem outras opções dentro do zagueiro. Já comentei também sobre essa falha total no planejamento e também na contratação do técnico, que só foi chegar na disputa do Brasileirão. Guilherme Castilho, que na minha opinião poderia ser uma baita opção, até que relativamente barato, poderia ele oferecer, por exemplo, uns 400 mil, 500 mil para um empréstimo do Atlético Mineiro, pagando 100% dos seus salários. Acho que certamente seria um jogador que tem esse perfil, assim, que na minha opinião é o estilo mais certo, né, a se dar certo aqui no Brasil, porque ele é jovem, tem 22 anos, mas não é uma aposta. Já deu muito certo na Série A do ano passado, onde foi ele fundamental na campanha do Juventude, marcando 8 gols e dando 6 assistências naquele ano de 46 jogos. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, né, tanto sobre essa negociação com o Guilherme Castilho, que a diretoria do Goiás meio que não quis gastar, não quis investir no jogador, que certamente poderia se valorizar muito mais vestindo a camisa esmeraldina. Enfim, é uma pena, né? Acho que uma das boas opções que estava aí dando sopa dentro do mercado. Ele que fez apenas 9 jogos com a equipe do Atlético Mineiro nesse ano, sendo aí 4 no Campeonato Mineiro, mais 4 no Campeonato Brasileiro da Série A e outras 3 atuações na Copa do Brasil. Quero saber sua opinião, o que você pensa a respeito do jogador, que é a tendência, né, que fecha com a equipe do Ceará. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, comentei com vocês, né, a janela de transferências até aqui pelo time esmeraldino realmente decepciona bastante, mas se tem um ponto assim que a gente pode elogiar da diretoria esmeraldina, foi a contratação do lateral esquerdo Sávio, que está há mais de um mês treinando ali nos bastidores do Verdão, né, fazendo o seu recondicionamento físico. Atleta que não jogava lá na segunda divisão de Portugal, ele que veio de empréstimo da equipe do Rio Ave até dezembro de 2022. Sua última atuação aconteceu lá ainda no comecinho
do mês de maio, né? Então acabou fazendo essa sua repreparação física para a sequência do Campeonato Brasileiro e também já conhecendo os seus próximos companheiros, né? Inclusive o técnico Jair Ventura, que já pode inclusive contar com o jogador para o duelo diante do Fluminense na Serrinha, nesta quarta-feira às 7 horas da noite. Ele que tem 27 anos de idade, tem uma característica que realmente pode ajudar bastante essa lateral esquerda do Goiás, que vem sendo um problema há vários anos, né? Eu acho que o último lateral assim aceitável que o Goiás teve pelo lado esquerdo, na minha opinião, acho que o Hernanes, né? Lá na Série B ainda de 2018, se a gente voltar ainda mais um tempo, acho que lá em 2013 com o William Matheus ou em 2012 com o próprio Egídio, enfim, depois disso ladeira abaixo, né? O Goiás sempre tendo um buraco praticamente na sua lateral esquerda. Nesse ano não vem se encontrando, independente de quem atuou por ali, lá no comecinho do ano com o Arthur, o próprio Hugo, agora recentemente com o Dadá Belmonte, né? O Danilo Barcelos, ou até o Juan Tavares, que eu acho que poderia ser uma boa opção, mas o Jair Ventura não pensa assim, não vem escalando o jovem jogador. Então quem fica à disposição é o Sávio, né? Ele que já conhece o Tadeu, por exemplo, eles foram companheiros de equipe lá na Ferroviária, tanto na temporada de 2015, 2016 e também no ano de 2018, né? Realmente os jogadores que já se conheciam, o Sávio que estava lá no futebol de Portugal, mas já tem até que umas boas atuações aqui no futebol brasileiro. Eu vejo sempre um mercado nacional muito ruim para laterais, né? Acho que tem que ter uma criatividade muito grande para trazer jogadores que não sejam medalhões, na casa de 30, 32 anos de idade e que ainda assim, né, já tenham uma experiência relativamente ok na Série A ou na Série B do Campeonato Brasileiro, ou até mesmo no futebol português, que vem sendo assim uma forma do Goiás buscar alguns jogadores nesse ano de 2022. O Sávio que ele fez 15 jogos pela equipe do Rio Ave na segunda divisão de Portugal, com 4 assistências, havia chegado na temporada retrasada, onde o Rio Ave ainda estava na primeira divisão, time bastante tradicional, né? Ficou mais de 12 anos consecutivos na primeira divisão, acabou caindo naquele ano, onde o Sávio havia sido titular absoluto no segundo turno, com 12 partidas e um gol marcado. Aqui no Brasil, ele atuou muito bem pelo América Mineiro na temporada de 2020, fazendo 40 jogos, sendo também titular absoluto na Série B do Campeonato Brasileiro, onde o América foi vice-campeão e também chegando até as semifinais da Copa do Brasil. Jogou no Londrina na Série B de 2018, inclusive enfrentando o Goiás, Ferroviário do Ceará na Série C, no Campeonato Estadual daquele mesmo ano. Tem passagens pelo Atlético Paranaense, Ferroviária, Campinense, União Barbarense e na equipe da Ferroviária, né, onde ele começou a sua carreira em 2015. Na minha opinião, pode agregar demais dentro desse elenco do Jair Ventura, principalmente por conta da característica de jogo do lateral esquerdo Sávio. Eu já até havia comentado aqui com vocês, ele que é um lateral que tem mais uma característica de um ponta do que propriamente de um defensor. Eu acho isso muito bom dentro do esquema dos 3 zagueiros, porque dá maior liberdade para os laterais, principalmente, por exemplo, se o Dieguinho atuar numa faixa um pouquinho mais avançada no meio de campo, aí poderia, por exemplo, conter um pouco mais o Maguinho e deixar o Sávio lá no outro lado, ajudar bem mais do que, por exemplo, vem fazendo hoje naquela ala, que é o Vinícius, né? Ou até mesmo o Danilo Barcelos. Então, acho que pode encaixar muito bem nesse esquema do Jair Ventura, tem bastante velocidade, também tem uma finalização até ok, bons cruzamentos, e lá em Portugal, né, até mesmo o Sávio reconheceu isso na sua coletiva de imprensa, evoluiu bastante, tanto taticamente quanto tecnicamente na questão defensiva. Eu acho que é um jogador que chega mais maduro, mais preparado para a sua primeira Série A na carreira. Isso é outro ponto que a gente tem que falar também. O Goiás não vem contratando jogadores que já têm assim, um currículo grande na Série A, mas pelo menos esse tipo de perfil do Sávio eu gosto, tá bom? Acho que é um jogador que ainda quer crescer na carreira, já demonstrou bom futebol no Londrina em 2018, no América 2019, também em 2020, e estava lá nessa sua experiência no futebol português, não chega assim tão caro. Eu acho que ter nesse mês também de preparação para conhecer os seus próximos companheiros pode ajudar bastante. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do lateral esquerdo, e nessa dúvida, né, esse lado esquerdo da defesa do Goiás que vem sendo uma bagunça, já deu muita sorte no jogo contra o Juventude, onde praticamente todas as criações do time adversário aconteceu por aquele lado. Agora outro jogo bem difícil, né, contra a equipe do Fluminense. O que você pensa? Você acha que o Jair Ventura deve já promover a estreia do lateral esquerdo, sabe? Ele que pelo menos certamente estará ali no banco de reservas. As outras opções poderiam ser o Hugo, que voltou no último jogo também lá em Caxias do Sul, ou até mesmo o Dadá Belmonte, ou o Danilo Barcelos, e também, né, a outra opção do Juan Tavares. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado.
Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira os nossos outros vídeos aqui do YouTube do Goiás News, que eu vou estar deixando na tela final. E para não perder nada aqui sobre os bastidores do Goiás e também para a gente conversar aqui sobre a equipe esmeraldina, peço para você inscrever aqui no nosso canal e ajudar a chegar nessa marca de 5.500 inscritos no YouTube do Goiás News. Confira o link da LSD, que eu vou estar deixando aqui embaixo também na descrição e no primeiro comentário fixado, e o nosso canal de cortes também na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!